aqui a nossa programação. Vamos começar agora o talk show para a apresentação do segundo Connect, que é o Congresso de Estratégia, Comunicação e Tecnologia do IFRO, e também o lançamento da consulta pública do PDI 2018 a 2022, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Karina, o que é isso? Não estou entendendo, não sei em qual processo está acontecendo. A gente vai explicar tudo para você aqui até as 10 horas da manhã, quando estaremos todos reunidos, certo? A gente estava aqui tentando assistir o nosso vídeo institucional, todos aqui animadíssimos, mas nós vamos terminar de contar essa história para você que está nos acompanhando. Lembrando que, como é um talk show, gente, você é que vai fazer fluir, né, todo o nosso assunto, vai fazer dar graça, vai fazer ficar legal. Então, você pode participar junto com a gente enviando mensagens através do WhatsApp. Então, anote o número aí, será o 99918 2569. 99918-2569, ele vai ficar aqui no vídeo, olha, para você ficar então nos assistindo e também mandando suas sugestões, suas dúvidas. Tem alguma pergunta? Aproveita que esse é o momento para que você consiga falar com as lideranças, com as pessoas que estão à frente desses projetos, para que você saiba tudo direitinho. Às vezes, numa pesquisa ali no site, você não conseguiu sanar aquela dúvida que você tinha a respeito de tudo isso, como você vai poder participar dessa consulta pública. Então esse é o grande momento, já estamos com uma equipe toda aqui de produção esperando também a sua participação, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Eles são especialíssimos, né? Olha só quem tá aqui, gente, vou acompanhar. Eu tenho uma lista aqui do currículo deles extensa, depois a gente coloca na internet para você saber. Eu vou falar só os títulos. Quem está aqui junto com a gente hoje é o magnífico reitor do Instituto Federal de Rondônia, o Berlando Tiburtino Leite. Bom dia para você, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Karina. Junto com o Berlando, a gente também tá com a Fabíola, que é a minha companheira de talk show, né? Nós que estreamos aqui esse modelo, esse formato no Instituto Federal. A Fabíola é pró-reitora de Desenvolvimento Institucional aqui do IFRO e estaremos juntos amanhã, né? Amanhã toda. Bom dia a todos, bom dia, Karina. Obrigada. Aqui ao lado da Fabíola nós temos o Leonardo, ele que é o diretor de planejamento aqui do Instituto Federal de Rondônia, Leonardo Souza Araújo, e vai detalhar pra gente tudo isso aqui hoje. Né, Léo? Perfeito. Bom dia, Karina. Bom dia para você. E também temos uma visita, gente, olha, da gringa, estrangeira, certo? O Peter, ele está aqui com a gente, ele é consultor da Fala para mim. Stein by Cyber. É demais. É nada. É fácil. É super fácil. Ele tem muito simpático, tem um sotaque alemão que a gente vai copiar saindo daqui, não tem problema, a gente vai conversar mais sobre isso aqui. E para começar então o nosso bate-papo, a gente conta com a sua participação e eu vou já passar a palavra então para o magnífico reitor, porque ele tem outros compromissos, veio aqui fazer aquela presença VIP e também explicar a importância de cada um nesse grande momento, né, reitor? Pode ficar à vontade. Isso, eu quero cumprimentar a Fabíola, o Leonardo, de forma especial o Peter, nosso parceiro aí, e os nossos servidores, alunos que estão assistindo nesse momento, a todas as pessoas, enfim. Karina, esse momento ele é extremamente importante para o Instituto Federal. Nós iniciamos já em 2016 uma tarefa que é complexa para uma instituição pública, que é o planejamento estratégico da instituição. O IFRO, nós criamos a diretoria de planejamento. O Leonardo está desde o início respondendo por essa diretoria. E iniciamos um trabalho junto aos campi, todos os servidores, Leonardo junto com a equipe, e o Dauster, que à época estava à frente do professor Dauster, à frente da Pró-Reitoria de Desenvolvimento, conversando um pouco sobre planejamento, né, com os nossos servidores, com os nossos alunos, preparando para esse grande momento que seria 2017, que nós assinamos uma parceria aqui com o Peter, com a empresa que o Peter representa, uma empresa alemã que tem um know-how na área de planejamento, tem uma experiência significativa, o Peter vai falar depois, em trabalho com instituições públicas, com instituições de ensino, com institutos federais, né, que são referência no país, na rede federal, e o IFRO trouxe essa parceria.
Em janeiro, final de janeiro, nós iniciamos, de fato, a construção do planejamento estratégico e o mais importante, planejamento estratégico participativo. Esse era o ponto principal da proposta, né? A primeira vez que o IFRO parou, de fato, para discutir planejamento na instituição, para elaborar um planejamento. Nós somos um instituto que, no papel, é uma instituição extremamente importante, tem uma contribuição social significativa para o nosso Estado. E na prática também, o IFRO hoje, nós temos 9 unidades presenciais, nós temos 154 polos de educação à distância, somos mais de 1.100 servidores e já temos mais de 15 mil alunos matriculados em cursos de diversos níveis, em várias áreas. Então, uma instituição desse porte, naturalmente, ela tem de se planejar, não é? Principalmente quando a gente se encontra num cenário de limitações, restrições orçamentárias significativas, não é? E esse trabalho foi iniciado com o seguinte objetivo: planejar o Instituto Federal para, no mínimo, 5 anos. O nosso planejamento, o PDI, que está sendo apresentado, lançado hoje aqui, para consulta pública, ele vai de 2018 a 2022, e um planejamento em que as pessoas, todas as pessoas do Instituto Federal, independente do campus onde estivesse, da reitoria, elas pudessem participar. Discutir o Instituto Federal, conhecer o Instituto Federal, conhecer o objetivo da instituição e, a partir daí, fazer propostas para o IFRO nesses próximos 5 anos. Foi um processo bem complexo, mas a organização, o Leonardo, a Fabíola, de fato tiveram um certo trabalho, mas um trabalho muito gratificante, porque passamos em todas as unidades do Instituto Federal, discutimos com a comunidade inicialmente, fizemos fórum, ouvindo servidores, alunos, comunidade em geral, e principalmente após essa parte inicial, os campi tiveram um momento, tiveram um período, né, um período significativo para fazer essa discussão interna. Cada unidade fazer a sua discussão a partir de tudo que já tinha sido discutido nos fóruns, elencar projetos, propostas, né, metas, objetivos institucionais, para que pudéssemos chegar nesse momento com um documento, com uma minuta que novamente vai ser colocada para consulta, para a comunidade poder opinar, né? E de fato o Instituto Federal, a partir de 2018, a partir do final do ano, 2017, e iniciar 2018, com um documento onde teremos todos os objetivos institucionais, todas as metas institucionais, os projetos estratégicos que a comunidade do IFRO e as pessoas que vieram opinaram, né? E todos conhecendo. Esse é o ponto principal. As pessoas conhecerem o que é o Instituto Federal e conhecer o que o Instituto Federal está se propondo a fazer. Não é? Nós temos mais do que nunca a obrigação de divulgar internamente o que é o IFRO. Eu repito sempre, o IFRO está fazendo uma revolução social dentro do estado de Rondônia. Desses mais de 15 mil alunos que o IFRO tem, mais de 65% eles são oriundos de escolas públicas. Escolas públicas que a gente sabe que o nível da educação não é dos melhores, existem carências e em alguns locais carências significativas, e nós estamos pegando esses alunos que têm essa condição, que têm um perfil socioeconômico, em média de até 3 salários mínimos à família, ou seja, são pessoas carentes, e o IFRO está dando condições a essas pessoas de disputarem com qualquer uma outra, porque nós temos hoje uma qualidade comprovada. Os cursos do IFRO, todos avaliados com nota 4, não tivemos nota 5, infelizmente em razão de infraestrutura ainda que é deficiente em algumas unidades. Nós tivemos aí o Instituto Federal como um todo avaliado com nota 4, lembrando que no Brasil a avaliação vai até 5, então as instituições que obtêm nota entre 4 e 5, elas são consideradas de excelência no país. Mas, mais do que nunca, há necessidade de a gente planejar. Temos de fazer planejamento. Para vocês terem uma ideia, o orçamento das instituições federais, ele tem sido reduzido desde 2014. Recebemos hoje a notícia que o investimento, o recurso que tem disponível para toda a rede federal são 125 milhões de reais, e para a gente ter como referencial, para poder
ter uma ideia do que é esse valor, ano passado tivemos 425 milhões de reais. São 300 milhões a menos. Significa que mais do que nunca, todas as ações, todas as demandas da instituição deverão estar planejadas desde o início do ano. O plano de atividade tem de ser definido, porque senão a gente não consegue manter a instituição e principalmente manter com a qualidade que nós temos e atingir o objetivo que esse PDI mostra, que é avançar ainda mais, avançar no número de alunos, avançar no número de cursos e avançar também em qualidade. Então nós fazemos aqui o convite a todos os servidores do Instituto Federal, a todos os alunos, independente de estarem ou não na gestão de suas unidades, a analisarem essa minuta, essa proposta de PDI e contribuírem. Aquelas observações que discutimos no fórum, discutimos na unidade, mas que ainda percebem que há alguns pontos a serem acrescentados, a serem alterados, a gente faz o convite para que todos vocês participem, porque o objetivo maior nosso é cada vez mais eliminar a centralização das nossas ações e principalmente a gente ter a participação de toda a comunidade acadêmica do Instituto Federal no planejamento e na execução das nossas atividades. Um ponto que eu quero destacar por fim. Essa parceria que nós fizemos com a Stai-by-Sais, que é a empresa que o Peter representa, nós trabalhamos em todas as atividades, todos os encontros, a capacitação de pessoas, a capacitação de gestores, a capacitação de líderes de projetos, porque não adianta a gente ter o melhor planejamento no papel se a gente não tiver pessoas com uma competência para colocá-las em prática, não é? Para coordenar. Claro que essas pessoas não irão executar no todo o PDI do Instituto Federal, mas irão coordenar, né? Irão coordenar as pessoas e a proposta do IFRO é trabalhar com a gestão por competência. Por isso que a gente tem insistido na capacitação de pessoas, independente de estarem ou não fazendo parte da gestão, porque a gente tem que preparar as pessoas para ocuparem cargos, ocuparem lideranças em projetos, né? Enfim, para estarem preparados para contribuir com o Instituto Federal para que a gente consiga atingir o nosso objetivo e cumprir a nossa missão institucional. E a parte mais importante é que aquele aluno que você falou que estava distante, que não tinha estrutura, também pode fazer parte de todo esse planejamento. Todos. Né? Eles já puderam, desde os fóruns que nós fizemos, os alunos, e é um ponto a destacar, eles se envolveram, eu não vou dizer mais, mas tanto quanto os nossos servidores, porque eles perceberam que era um momento que eles são de fato ouvidos, que a opinião deles naqueles momentos era a mesma, tinha o mesmo poder da opinião do reitor. Não é? Então eles participaram, no momento de apresentações eles apresentaram, ou seja, eles participaram de forma efetiva, liderando até discussões, principalmente naquelas ações que de fato influenciam na vida deles, né? O ensino, a pesquisa, a extensão, uma participação muito efetiva dos nossos alunos. Foi muito bonito e emocionante a gente perceber que eles entenderam a ideia, né? De fazer um planejamento e principalmente um planejamento participativo. Muito legal. Os senhores, meus convidados, querem falar alguma coisa com o reitor, porque já temos que nos despedir, ele tem outro compromisso. Acho que a gente deixa ele livre, porque realmente ele está no horário dele. Reitor, a gente queria agradecer muito a presença aqui, é muito importante que venha, de fato, essa liderança alertar, mostrar o quanto é importante esse momento que está passando a instituição, né? A sua presença aqui mostra isso, né? Porque com certeza tem uma agenda de muitos compromissos e infelizmente você tem outro compromisso agora, a gente tem que se despedir. Parabenizar o Berlando por essa gestão dele, que justamente está dando essa oportunidade de todos os servidores e alunos participarem. Show. Porque o PDI é o documento maior da instituição, né? E na gestão dele a gente percebe, a gente pode dizer que nunca na história do IFRO o PDI foi construído de uma forma tão participativa como neste momento. Muito legal, muito legal. Eu quero me despedir e pedir desculpa, eu estou saindo para participar da abertura de um evento extremamente importante para o Instituto Federal também. É uma ação de extensão, a Pró-Reitoria de Extensão está à frente. É uma parceria que o Instituto Federal, juntamente com a Eletrobras e outros parceiros, estamos realizando um evento
sobre inovação na área energética. Não é um evento agora no Campus Calama extremamente importante, e isso reflete o que é o IFRO. É uma instituição de ensino, pesquisa e extensão e que, de fato, tira do papel esses objetivos institucionais. A gente está colocando em prática o que está na lei e o que é necessário para a gente contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Ok, muito obrigada. Boa sorte nos outros eventos. Então, ele está indo para lá. Lembrando que a gente está aqui ao vivo nessa transmissão para todos os campi do Instituto Federal, todos os polos estão nos acompanhando, certo? Enquanto o reitor vai deixando o nosso estúdio, eu já passo a palavra para a Fabíola. Fabíola, nos nossos talk shows nunca tiraram tanta foto. Pois é, eu estou me sentindo uma estrela de Hollywood. Né? São muitos paparazzis. Ele faz realmente a diferença, Olha, né? A presença dele é muito importante. Agora eu quero que você fale pra gente qual é esse momento, o que a gente está vivendo aqui nesse talk show. Como eu falei anteriormente, acho que a gente nunca teve um momento como esse no IFRO, né? Nós estamos hoje lançando a consulta pública do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o plano maior da instituição. É ele que dá a identidade, ele mostra quem nós somos, o que queremos, quais são os nossos princípios filosóficos para atender as nossas atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, mas a gente também não esquece das atividades meio, da gestão de pessoas, né? Porque as pessoas têm que se sentir fazendo parte desse documento, se sentindo parte dessa construção da instituição. Então, eu acho que esse momento é um marco histórico. Nós hoje estamos aqui, fizemos todo esse esforço e a gente agradece aqui o apoio do Campus Porto Velho Zona Norte, que quando a gente trouxe a ideia, né, de como envolver as pessoas que estão lá em Vilhena, que estão lá em Colorado do Oeste, que estão em Guajará-Mirim, que não podiam estar aqui conosco hoje, a gente fazer esse momento com a transmissão ao vivo aí, para a gente explicar esse momento. O Peter daqui a pouco vai explicar toda a construção do documento, o que é o PDI, o que ele contém, né, e para que depois as pessoas possam realmente contribuir. E a gente só deixa aqui realmente o chamado, né, que todo mundo já teve a oportunidade durante os fóruns de gestão, mas agora tem uma outra segunda. Agora o documento já está mais consolidado, com todas as contribuições que foram nos passadas durante o mês de março, né, quando a gente esteve nos campos coletando essas contribuições, como também outras contribuições que foram chegando ao longo do tempo, que os diretores sempre que vinham nas nossas reuniões, eles sempre traziam as contribuições. Olha, um servidor, um aluno me sugeriu isso, e a gente foi construindo esse documento. Então, eu acho que agora ele está bem conciso e agora é a hora de vocês apresentarem aí, poxa, ficou legal, eu acho que precisa ainda mais isso. Esse olhar é muito importante nesse momento. Então, a gente aqui nesse momento só realmente agradece aí a participação de todos os envolvidos na elaboração. Não foi fácil, tanto é que a gente começou em janeiro esse trabalho, quer dizer, começou o ano passado ainda com o professor Dalcer, né, como bem o Berlando lembrou. Mas agora a gente está com ele praticamente pronto, né? Eu não digo pronto porque a gente ainda espera as contribuições que virão aí dos nossos servidores e dos nossos estudantes. Entendi. Ok. A Fabíola, então, ela vai ficar até o final da transmissão aqui junto com a gente. Então, para quem tem as perguntas, até talvez que fossem direcionadas ao reitor, pode continuar enviando, porque daí, se pudermos responder, elas serão respondidas. Já também o Leonardo vai explicar direitinho como é que pode ser feita essa contribuição, como faz, endereço, telefone, tudo, de como você pode participar disso. Agora a gente fala com o Peter, que vai explicar para a gente direitinho a respeito dessa empresa, dessa parceria, né, e abrir um pouquinho aí os nossos corações para entendermos esse momento muito importante que o Berlando acabou de falar para a gente. Bom dia, Karina. Bom dia, Fabíola, Leonardo. Parabenizar em primeiro lugar o IFRO, né, em nome do magnífico reitor, em nome da Fabíola, em nome da toda a equipe. Eu queria fazer uma primeira fala, rapidamente, sobre o que é a Steinmeier, né? Por que trazer uma empresa com origem alemã para o IFRO, né? Então, assim, rapidamente, o Bad Württemberg, parece complicado, mas não é. É uma questão de treino, é treino. Até o final eu vou falar Steinmeier do Brasil. Isso. É um estado no sul da Alemanha, é o meu estado de origem, de onde eu vim, e a capital é Stuttgart, e era o estado mais pobre da Alemanha. O nosso rei, estamos falando de 1840 até 1880, então bastante tempo atrás, ele era um visionário
ele tinha um conselheiro chamado Ferdinand von Steinbeis, que tinha a atribuição de industrializar nosso estado. Então ele chegava, eu vou só contar uma historinha. Tinha um senhor chamado Carl Benz, um engenheiro, que fazia pequenas máquinas na sua garagem. O senhor Steinbeis chegou ao pedido do rei e falava para ele que tem que ser um empreendedor, que tem que empreender, gerar riqueza, gerar empregos, etc. Ele dizia que não podia. O nosso rei pagou uma estadia dele na Inglaterra, uma outra estadia na França, e o senhor Carl Benz, ao retornar, abriu uma pequena empresa chamada Mercedes-Benz. Então, o Ferdinand von Steinbeis foi o nosso promotor da industrialização. Nessa época, Steinbeis falava, isso em 1840, 1880, em inovação e acreditar nas pessoas e unir conhecimento com habilidades práticas. Ferdinand von Steinbeis criou o sistema dual da Alemanha, criou escolas vocacionais para mulheres e transformou o nosso estado, que era mais pobre, hoje no estado mais rico, mais industrializado. Por isso, Fundação Steinbeis. Em 1972, o nosso governador disse que ele precisa uma fundação, uma plataforma que transfere conhecimento e tecnologia do ambiente acadêmico para o governo e para o setor produtivo. Chamou então o nosso secretário de Educação e abriu a Fundação Steinbeis, por isso o nome, por isso expliquei essa história, para fazer uma única coisa, transferir o que há de ponta de tecnologia e de conhecimento para manter a nossa indústria e o nosso governo competitivo. A nossa indústria, para vocês terem uma ideia, você fala de uma Porsche, Mercedes, Bosch, Siemens, mas atrás dessas empresas âncoras, como a gente chama a indústria âncora, tem milhares de micro, pequenas e médias empresas. E se essas milhares de micro, pequenas e médias empresas não forem competitivos, as nossas âncoras também não são competitivas. Então nós começamos da seguinte forma. Em vez de começar a trabalhar, nós fizemos uma pesquisa, alemão é bem criterioso, né? De mais ou menos 5 anos para entender quais são as barreiras de inovação da nossa indústria. Não só de uma Mercedes, mas de toda a cadeia produtiva que tem atrás dessas empresas. Depois de 5 anos, depois de entender o que a indústria precisa, nós começamos a criar pontos, nós chamamos isso de centro de transferência de tecnologia e de conhecimento, nas nossas universidades, nas nossas Fachhochschulen, que são nossos institutos federais, e nos laboratórios e instituições de excelência em termos científicos, para buscar respostas, tanto em termos de conhecimento, tanto em termos de tecnologia. Então nós temos, de um lado, a demanda do Estado, da nossa região, da nossa indústria, do nosso comércio, etc. Do outro lado, criamos uma rede para responder e transferir esse conhecimento, essa tecnologia para a indústria. Com o tempo, nós percebemos que transferir tecnologia e conhecimento não é tão simples. Eu preciso de um novo câmbio para um carro. Eu preciso de um novo sistema para a minha universidade. Então, transferir papel, na essência, não funciona. Então, nós abrimos uma universidade, Steinbeis University Berlin. Essa universidade não é pública, é particular, como único objetivo. Ela tem uma filosofia que funciona um triângulo, tem um participante, que é o mestrando, né, doutorando, a gente oferece mestrados e doutorados. A universidade é uma empresa, então a gente só aceita alunos que são empregados ou nas empresas ou no governo com um problema definido. A nossa tese do mestrado, doutorado, é o projeto implementado. Então, através desses 2 anos, seja o mestrado, doutorado, dependendo da área, pode ser um pouco mais longo, mas nosso foco sempre é projeto implementado. Porque para nós, alemão, inovação só é inovação quando você economizou dinheiro ou quando colocou dinheiro no bolso do empresário. Então, gerar patente é bacana, é importante, é muito bacana, muito importante. Inclusive, IFRO foi colocado no primeiro lugar, mas até então custou dinheiro. Então, precisa transformar esse patente
em valor agregado ou para a gestão pública ou para a indústria. Então, ou você vai economizar dinheiro ou você vai colocar dinheiro no bolso do empresário. Então, nós colocamos esses projetos inovadores no centro e todo o nosso trabalho é à luz de implementar esses projetos inovadores. E está funcionando maravilhosamente bem. Para tornar uma longa história curta e não cansar vocês demais, nós fomos premiados a escola de negócios mais inovadora, a melhor educação executiva, e nós temos um selo premium da FIBA. FIBA é a organização que faz a acreditação de todas as universidades europeias que oferecem mestrado e doutorado. De 600 programas, 2% recebem esse selo. Então, um selo de excelência como o IFRO é uma organização de excelência, nós também somos. Nós temos essa acreditação premium da FIBA em termos de destaque, não só acadêmico, mas social, empreendedor, etc, etc. Então, nós viemos para cá para aceitar esse convite do nosso magnífico reitor e da pró-reitor, da Fabíola, para fazer a diferença aqui, né? Então, nós estamos trazendo esse conhecimento, nós somos uma fundação pública, pertencemos ao nosso Estado, esse conhecimento de como transformar uma região, um local, um Estado, um município, o que você quiser, de uma realidade existente para uma nova realidade. Então, esse planejamento estratégico não é só um plano que culmina no PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional, é o início de um novo pensar para os institutos, falando especificamente para o IFRO aqui. Essa foi a primeira parte. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se eu continuo. O Peter trouxe uma apresentação para a gente. Sim. Nessa apresentação você vai explicar para a gente certinho que parceria é essa, como que o Instituto Federal vai ser atendido. Na verdade, eu não preciso nem a apresentação, a gente vai conversando. Acho que é mais fácil de mostrar para vocês. Tá, então acho que a primeira dúvida é essa, né? Eu joguei até o nome no site de busca, né? Todo mundo está fazendo isso uma hora dessa, né? Aí apareceu então, ó, que a empresa é uma união de uma poderosa tecnologia de ensino e um extenso know-how dos setores públicos e privado. De que maneira nós do Instituto Federal teremos acesso a essa poderosa tecnologia, esse extenso know-how? Então, o Berlando já falou uma coisa muito importante. O nosso negócio é transferir conhecimento e tecnologia. Então, existem muitas empresas de consultoria que venham, né, desenvolvem seu trabalho, entregam um documento para os institutos, para a organização pública, seja como for, e vão embora. Nós trabalhamos de forma um pouco diferente. Tudo que nós fazemos, por exemplo, eu vou passar daqui a um pouco as etapas que percorremos até chegar aqui, mas tudo que fazemos, nós exigimos desde o início uma equipe de desenvolvimento, da equipe da Fabíola, do Leonardo, porque nós queremos passar todo o nosso know-how, todo o conhecimento nosso para essa equipe. Para quando nós vamos embora, essa equipe pode proceder da mesma forma, se for necessário, refazer todo esse trabalho. Uma outra coisa importante, nós temos essa experiência há 45 anos. Então, nós aprendemos alguma coisa nesse tempo. Então, eu terei, depois desse talk show aqui, uma reunião com o Berlando, com a equipe, de como podemos passar nossa experiência em desenvolver uma região econômica para o IFRO. Por quê? Diferentes universidades, diferentes de outras organizações públicas, o Instituto tem o foco em desenvolver os seus locais, onde estão localizados os campi, e as suas regiões de forma social, de forma cultural, de forma expectativa, mas também de forma econômica, né? Então, o campus, o instituto, deve ser uma plataforma onde se forma jovens, inserindo estes no mercado local de trabalho, que possa agregar para essa região. Deve também ser uma plataforma para as empresas terceirizarem atividades de laboratórios, pedindo soluções técnicos, tecnológicos, educacionais, dos mais diversos. Então, o Instituto, se você observa bem, é uma forma de ser uma plataforma de transferir conhecimento e tecnologia da mesma forma que nós fazemos.
Então, eu estou aqui no Brasil há 23 para 24 anos e eu estou buscando um parceiro onde eu posso transferir o nosso modelo para esse parceiro. E essa vai ser minha conversa com o Belando, onde, como podemos, junto com o nosso conhecimento, obviamente tropicalizado, como podemos em conjunto fortalecer o IFRO e ser de fato essa plataforma que desenvolve o local, a região onde está inserido. Então, esse é o pensamento de, na verdade, trazer tudo que temos de experiência, tropicalizar, porque não dá para trazer que funciona em um país, não funciona em outro país. Então, tem que tropicalizar, tem que discutir, tem que avançar com isso e trazer para o IFRO para ter métodos, experiência, conhecimento de como desenvolver esse estado maravilhoso que é Rondônia. E isso é o sonho de todos que nós trabalham. que estamos aqui, né? É a nossa missão institucional, né? Exatamente isso. Nós queremos fortalecer o exercício e a maximização de cumprir a missão institucional do IFRO. Belas palavras, Leonardo, você matou. Belas palavras. É isso mesmo. E Fabíola, esse momento em que o Peter está aqui e a gente conversando sobre uma possibilidade, né, tão importante como essa, como é que está a cabeça das lideranças? Assim, é um momento, como você disse, bastante importante. Isso, né? era um ponto que eu ia focar, né, que o Berlando já mencionou isso na fala dele, é que assim, essa consultoria não está só meramente orientando a gente a construir o plano, mas sim capacitando os nossos gestores, os nossos líderes que vão coordenar as equipes para que aqueles projetos estratégicos que foram ali planejados, para que aquelas ações aconteçam. E não é só aquela competência técnica, né? Esses últimos módulos que nós estamos tendo da capacitação trabalham muito com a nossa inteligência emocional. Para ser líder, para ser gestor, né, para você coordenar uma equipe, você precisa estar emocionalmente equilibrada, conhecer suas emoções, como lidar com aquelas situações conflitosas, né? Então, essa eu acho que foi um lado muito positivo da consultoria, que a gente nota a diferença de outras empresas que vêm meramente, né, ajuda a gente, olha, vocês têm que construir assim, o documento é esse, a escrita é essa, e está aí o documento, executa. Não, ele está nos preparando para que tudo aquilo que a gente escreveu, tudo aquilo que está no papel, a gente consiga dar prosseguimento, mesmo que eles não estejam mais próximos da gente. Mas mesmo assim, com certeza, até a gente está tendo um relacionamento muito bom com a equipe da SAB, não só com o Peter, com o Fernando, que é o consultor que está mais próximo da gente, o Fábio e os outros. E assim, a gente tem dúvida, a gente passa um WhatsApp, a gente entra no e-mail, já somos amigos no Facebook, então a gente tá interagindo bacana, e eu sei que é uma coisa que vai ficar para o resto da vida, mesmo quando eles não estiverem mais aqui conosco, mas a gente sempre vai ter um aporte, uma segurança de, Fernando, Peter, como é que... Então, eles estão nos preparando para a gente conduzir esse trabalho. E, se Deus quiser, no próximo 2023, o nosso PDI, se a gente puder contar com eles, ótimo, mas se não, a gente acredita que a equipe já vai estar preparada para conduzir os trabalhos, porque essa formação emocional, essa competência que eles estão nos repassando vai nos ajudar muito a prosseguir na execução do plano. E qual que é o segredo, Peter? É assim, a Fabíola falou muito bem, acho que não tem segredo. Na essência, estratégia é de você estar hoje num lugar que é aqui mais ou menos, e amanhã você quer estar num lugar diferente. Seja qual for, você quer estar diferente. Para fazer diferente, você tem que pensar diferente. Então, gestão estratégica, na essência, é um processo de mudanças. Você tem que pensar diferente para agir diferente, para alcançar resultados diferentes. Então, isso não é só na técnica, nos módulos do planejamento estratégico, na escrita do PDI. É fundamental de preparar as lideranças, como o Fabíola disse muito bem, para ter essa... Não é nem uma ciência, lidar com pessoas é arte. Então, quem faz acontecer são pessoas. Você pode ter melhor plano, você pode ter melhor tecnologia, você pode ter melhor laboratório, você pode ter melhor infraestrutura do mundo, mas quem faz acontecer são pessoas. Então você precisa preparar pessoas para fazer diferente.
você precisa seduzir. Na gestão pública, é diferente da privada, você tem que seduzir as pessoas de quererem fazer o diferente, que não é fácil, porque pense na sua vida, para você fazer um caminho de volta para casa é diferente, para você mudar um restaurante que você gosta é diferente. Agora imagina, você tem que alcançar novos e diferentes resultados, você tem que fazer diferente, significa fazer mais e melhor, isso não é fácil. Então, tem que preparar as pessoas sistematicamente com essa habilidade que a Fabíola falou muito bem, que é a inteligência emocional. Você tem que saber lidar com pessoas, que toda diferença é o maior capital do IFRO, são as pessoas. Então, seria o primeiro passo, assim, todos entenderem essa nova proposta, vestirem a mesma camisa e olharem para o mesmo... E seguir. O PDI, ele traz isso, não é? Por isso que essa construção coletiva, participativa, é de extrema relevância para que o documento ele saia daquele âmbito do papel, daquele plano e passe para a realidade, né? Para as pessoas se sentirem, eu estou me vendo nesse documento, eu faço parte disso aqui. Então, a partir do momento que elas se sentem ali, presentes naquele documento, poxa, a minha contribuição está aqui, eu estou me sentindo parte disso aqui, com certeza a execução do plano vai acontecer de uma forma tão natural que a gente nem vai perceber que estamos seguindo o plano que a gente imaginou, porque é isso, nós estamos pensando como nós estamos hoje e onde nós queremos chegar, né? Isso daí que é diferencial, né? Ontem a gente também faz aqui um trabalho em parceria, né, com a mediação tecnológica. Eu estava gravando algo para um curso de cooperativismo, que é dado pelo IFRO, em relação a planejamento. E aí eu começava bem assim o vídeo, você, sabe quando seu pai, sua mãe pede para você se planejar, para você não sair gastando por aí e tudo mais, e no final eu falava que planejamento é preciso para tudo, inclusive para a educação? Com certeza, com certeza. Você vê, sempre se fala que a educação é o futuro do nosso país, né? Então, por exemplo, hoje você falou muito bem, Karina, como se mede o grau de industrialização de um país moderno? Vocês têm uma ideia como se mede? Se mede através do grau de educação que é dado à nova geração. Então, você não mede geração de riqueza, você não mede mais PIB, é claro que se mede, mas o foco não é mais ensina na questão do nível de industrialização. O foco é como esse país, essa região, prepare seu futuro, que é a educação. Então, eu entendo que planejar a nossa educação, planejar o futuro desse país é fundamental. Planejamento estratégico é especificamente para organizações de ensino, porque o quanto melhor você consegue se planejar, o quanto melhor é seu ensino, o quanto melhor é sua estrutura, é a tecnologia, é a preparação dos professores, é a interação entre pais e alunos, é a interação entre pais e essa instituição. Então, o quanto melhor você planeja, o mais você consegue maximizar a própria educação, e você consegue medir educação, você consegue medir qualidade da educação, e quanto melhor essa educação for, melhor o futuro do nosso país. E mais uma vez, o Instituto Federal, o IFRO de Rondônia, tem a atribuição de desenvolver essa região, a região norte. Conheço bem a região norte. Eu viajo bastante, conheço Acre, conheço Roraima, eu conheço Pará, eu conheço bem o norte. E precisamos, através de institutos, fixar as pessoas da nossa região. Precisamos preparar pessoas para a nossa vocação regional. E esse é o papel nobre do IFRO. Então, para exercer esse papel nobre, Leonardo falou isso muito bem, para maximizar o cumprimento da nossa missão, precisamos planejar. Que é óbvio, como você falou, seu pai já te falou isso, sua mãe te falou isso. Então, é mais óbvio. E Uberlando e a equipe estão sendo exemplo de verdade. Eu estou atendendo hoje talvez 7 institutos, eu atendo o CUNIF, atendo o MEC. Então o IFRO está sendo assim, um exemplo extraordinário e por ser nessa região tão carente, o Instituto tem esse papel vital de desenvolver local e região. Então, melhor que a gente consegue planejar, melhor que a gente consegue executar, e maior o valor que podemos entregar aos alunos, aos pais,
a região como toda. Muito importante. Então agora eu pergunto para o Leonardo, já que a gente está falando de planejamento, em que momento desse processo do planejamento desse PDI nós estamos? Em que momento do processo? Bom, interessante a pergunta, porque a gente já está chegando na etapa final desse processo. Então, a gente começou a trabalhar esse PDI em janeiro desse ano, quando a gente fez o lançamento de compromisso com o futuro, qual o Instituto Federal que a gente quer construir aqui no nosso estado. E a gente teve participação massiva. Então, nesse primeiro momento, a gente teve uma interação com alunos e servidores e tivemos mais de 800 respostas no questionário que estava online no site do IFRO. No segundo momento, nós tivemos as consultas públicas nos campos. Então, nós visitamos todos os campos aqui no estado e discutimos vários assuntos, como ensino, pesquisa, extensão, educação à distância, interação com o mercado de trabalho, com a sociedade, internacionalização do Instituto, porque a gente está numa região de fronteira aqui na Amazônia. Então, isso foi muito importante, assim, a gente discutir a atuação do IFRO. O que o IFRO faz? Qual a finalidade dele na sociedade? Então, esse momento agora é mais uma oportunidade que a comunidade tem de participar desse processo e construir esse documento institucional junto conosco. Então, no site do IFRO vai estar o link, no banner rotativo também vai estar, onde consulta pública do PDI. Então, o documento ele vai estar lá disponível integralmente, todos os capítulos do PDI, os projetos estratégicos, os anexos. Então, a comunidade vai poder ler o documento e fazer suas sugestões de inclusão ou alteração desse documento. Então é um momento chave, porque é o último momento que a comunidade acadêmica, os alunos e os servidores vão ter para poder ler, analisar e propor a sua sugestão. E isso é muito importante para a gente. Chegou uma pergunta aqui para a gente, aqui do campus Zona Norte, lembrando que a nossa transmissão é feita a partir dos estúdios aqui de educação, de ensino à distância do campus Porto Velho Zona Norte, e os alunos dos cursos concomitantes estão perguntando o seguinte, aí vocês veem quem pode responder melhor. Acho que o Leonardo, que está falando agora a respeito desse processo, também pode falar para a gente qual a importância do PDI para uma instituição como o IFRO, o Instituto Federal de Rondônia. Eu digo que o PDI é o documento mais importante para a instituição, porque ele é o planejamento estratégico. Então, como nós vamos construir o Instituto Federal que a gente quer? Então, o PDI ele vai dar esse caminho. Ele vai dizer como nós vamos fazer isso, quais são os projetos, quais são as ações, quem vai ser responsável por cada uma dessas ações e esses projetos. Por isso, é muito importante que a comunidade participe e se engaje nesse processo, porque é o momento que você tem para dizer o que você quer, o que você quer do IFRO e como a gente vai fazer isso. Então, por isso que é muito importante esse momento de consulta pública no planejamento estratégico. Aí, Peter, eu já estou de olho ali no seu slide e diz muito sobre isso, né? Explica o papel de cada um. Sim. A gente chama isso, é uma forma gráfica de mostrar todas as entregas que foram feitas para o IFRO. Então, esse é o planejamento do projeto, planejamento estratégico, o PDI do IFRO, e vocês estão vendo que nós temos bastante tequinhos, né? Já fizemos bastante coisa, então no início fizemos um plano do plano, como gerenciar esse projeto aqui, mobilizamos lideranças, fizemos um evento, nós fizemos mais de 40 entrevistas internas com lideranças do IFRO. Como o Leonardo bem falou, nós colocamos um questionário online no site do IFRO para que todo mundo possa responder e dar sua contribuição para esse PDI. Obtivemos mais de 800 respostas e durante os fóruns de gestão, que é o próximo ponto aí, nós tivemos mais de 400 participantes. É um número bom, assim, para o número de pessoas que a gente está conversando? Muito bom, é um número muito bom. Você vê só aí 40, mais 800, mais 400, já temos mais de quase 1.300 pessoas participando. Só nessas atividades, fora os treinamentos, fora os eventos, fora toda... Hoje, por exemplo, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas eu vi no auditório, estava bastante movimentado, está transmitindo para outros campos. Hoje, se alcançamos a metade dos servidores, dos alunos, fantástico, fantástico. Porque mais pessoas que conhecem essa iniciativa, mais pessoas possam se engajar. Então, a comunicação, que é a sua área, é vital. Porque um bom planejamento, sem uma boa comunicação, é explicar de fato, mas por que é importante que cada um fizesse a sua parte. É fundamental.
Então fizemos uma análise estratégica, que significa onde estamos, como estamos. Fizemos um plano de comunicação especificamente para a estratégia, porque você pode ter a melhor estratégia. Se as pessoas não conhecem essa estratégia, não adianta em nada, entendeu? Então você precisa comunicar especificamente a estratégia. E não adianta você colocar artigos sobre planejamento estratégico que ninguém lê. Então tem que ter um site diferenciado, com a logomarca, como talk shows que a gente está fazendo aqui, para engajar as pessoas nessa atividade fundamental. Elaboramos o mapa, que é o coração, né? Que é aquilo que nós queremos. Lá estão os grandes objetivos. O que o IFRO quer atingir até 2022, nesses próximos 5 anos. Um painel de indicadores, como medir se de fato estamos alcançando aquilo que está escrito na estratégia. Metas, para cada indicador uma meta. Qual nível queremos alcançar nesse indicador específico? Por exemplo, você tem o objetivo de capacitar as pessoas, né? Então o indicador é número de pessoas capacitadas. Só um exemplo. Então sabemos que hoje capacitamos 50 pessoas, nossos servidores. Puxa, em 2022 a gente quer chegar pelo menos a 80%, 90%. Então nós temos um objetivo, um indicador que mede o alcance desse objetivo, é uma meta que comunica o nível de desempenho que o IFRO quer alcançar. Fizemos um portfólio de projetos que é como alcançar os objetivos, né? Os objetivos são o que o IFRO quer, os projetos são o como alcançar esses objetivos. Desenhamos um modelo de gestão, como rodar o processo de planejamento dia a dia no IFRO. Temos um plano estratégico e a elaboração do PDI, nós estamos na versão 3.0, se não me engano, Leonardo, né, Fabiola? E esse PDI vai hoje, depois desse talk show, para a audiência pública, reforçando o que Fabiola e Leonardo falaram, que é fundamental que mais pessoas leiam, contribuam, questionam, criticam, indagam, parabenizam, não parabenizam, enfim, mais pessoas leiam e se manifestam, porque nós podemos escrever o futuro do IFRO juntos. A audiência pública, o fórum de gestão, o questionário, as entrevistas, é para obter o máximo de participação das pessoas com interesse no IFRO. E essa audiência pública, que são poucos institutos que fazem, normalmente se valida no CONSUP, que é o Conselho Superior do IFRO. Essa audiência pública é exatamente para chamar as pessoas. Olha que nós elaboramos. Esse é o nosso pensamento sobre o futuro. Qual é a sua opinião? Aonde podemos melhorar? Isso bate com o seu pensamento? É esse o IFRO que nós queremos nos próximos anos? Então é fantástico, né? É fantástico. É muito louvável. É verdade. Fizemos várias capacitações que a Fabíola falou, porque não adianta nós trabalharmos tecnicamente, que nós fazemos isso há 20 anos. Então nós sabemos o que fazemos, mas é passar o nosso conhecimento e principalmente aquelas manhas, como a gente diz, como lidar com pessoas, como lidar com restrição, porque planejar estrategicamente mudança, como nós falamos. Como lidar com restrição? Ninguém quer mudar em si. Ninguém quer fazer mais e melhor. Até quer, mas de repente não sabe como fazer. Então, como lidar com restrição? Como abraçar aquelas pessoas que querem mudar, que querem fazer diferença, né? Como lidar com esses seres humanos, que no conjunto, o IFRO. O IFRO não é um campus, né? Não é um estúdio onde nós estamos. IFRO são as pessoas. As pessoas, a Fabíola, o Leonardo, você, o nosso magnífico Heitor, fazem o IFRO. Então, como levar as pessoas daqui para esse futuro que queremos para o IFRO, né? Temos ainda, como o Fabíola também falou, um curso, chama-se SKE, é um curso para lideranças, onde nós construímos competências de liderança. É um curso da nossa universidade alemã. Nós fizemos, todos os lideranças da minha empresa, nós fomos para a Alemanha, fizemos o curso e tropicalizamos esse curso porque é sensacional. Porque para o alemão é muito claro, né? Você tem a estratégia, mas quem faz acontecer são pessoas. E você precisa preparar as pessoas para fazer diferença. Aliás, hoje, assim, na Alemanha existe uma guerra por talentos, ok? Porque não existe pessoas talentosas, capacitadas, mas não o suficiente para o crescimento que precisamos. E essas pessoas você tem que preparar. E nesse sentido, nós pegamos esse módulo
a Fabíola descreveu como inteligência competitiva, né, como inteligência emocional. Esse modelo de liderança tropicalizamos, e o IFRO é uma das primeiras organizações onde rodamos, e é fantástico, agregado à técnica, essa habilidade de lidar com pessoas, para não só tecnicamente, mas também como um gestor mais integral, levar as pessoas a um futuro próximo. Então, um projeto muito completo. O IFRO, a equipe do IFRO está de parabéns, responde sensacional, que não é normal. A gente tem muito desafio como servidores públicos. É verdade. E por ser uma região crítica, uma região norte carente, com uma população indígena grande, que necessita demais o IFRO, a equipe está de parabéns, o Uberlândia está fazendo diferença, o Instituto Federal aqui faz a diferença, então para a gente é uma honra de poder contribuir, não só tecnicamente, mas com essa experiência, como preparar as pessoas para futuros desafios. E Peter, chegou uma pergunta lá do campus avançado de Jaru, que é o nosso caçulinha, né, aqui do Instituto Federal de Rondônia. Li Reis está perguntando, ó, Peter demonstrou interesse pelo estado de Rondônia, inclusive depois daqui já está combinado que ele vai tomar um golinho de água aqui do Madeira. Né? O Belano já falou que vai fazer isso. E pergunta, Li Reis pergunta então como essa parceria pode contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Perfeito. Então, o meu sonho, eu trabalho com a Steinbeis há mais de 10 anos. E meu sonho ter um estado, ter a governança desse estado e ter um reitor com a mente aberta para que eu possa trazer o que nós começamos a fazer há um tempo atrás. Eu gostaria de fazer a transferência da transferência, trazer o nosso método para o IFRO, para que o IFRO possa se tornar uma plataforma onde se transfere conhecimento e tecnologia via IFRO para as empresas, o comércio e a estrutura do governo de Rondônia. Eu acho que o Instituto Federal de Rondônia seria o parceiro ideal de fazer esse trabalho que nós fizemos na Alemanha, de transformar sistematicamente um Estado. Por que o IFRO? Porque eu preciso de uma estrutura onde que tem abrangência regional. Nós vimos na entrada, no filme, no vídeo institucional, que através dos seus campi tem essa penetração no Estado como todo. O IFRO tem essa prerrogativa e com a ajuda do governo, eu gostaria de entender quais são os gargalos desse Estado, como desenvolver. E não eu tento fazer uma pesquisa assim, eu vou colocar um formulário EAD, não. É pegar o questionário, visitar as empresas sistematicamente, visitar o comércio, visitar as comunidades indígenas, visitar o que mais precisa, para entendermos o que precisa. Aí do outro lado, através do Instituto, formar uma rede, eu não vou aprofundar muito, mas formar uma rede para a gente ter pessoas, professores, alunos, voluntários, governo do Estado, que possam atender essa demanda. E o IFRO ser a plataforma, ser o catalisador isso. Então, eu vivi isso no meu estado. O meu estado era um estado agrícola, se tornou um estado mais rico da Alemanha. Não tem região que exporta como minha região. Não tem região que é mais inovadora no mundo que a nossa região. Né? Então, meu sonho é transferir esse conhecimento à íntegra, passar esse conhecimento para o IFRO, para o estado de Rondônia e fazer com que o IFRO cumpra a sua proposta, a sua missão, a sua razão de ser, de desenvolver de fato, de forma mensurável, essa região, esse estado. Essa é a nossa ideia. Maravilhoso. Que boa ideia, né? Muito boa ideia, parabéns. Leonardo, conta pra gente então como é que a gente tem acesso a essa consulta pública e como funciona. Bom, vai estar disponível lá no portal do IFRO, vai ter um banner rotativo explicando consulta pública do PDI. Quando você clica lá, você vai ser direcionado ao documento e vai ter um outro link onde você vai poder fazer a sua manifestação. Então você pode elogiar, você pode criticar, você pode sugerir. Dar pitaco, ver se aquele projeto estratégico tem a ver com o que você propôs lá no fórum de gestão. Então você tem essa oportunidade de poder participar do processo, de criticar, de sugerir, de elogiar, de ver se isso realmente está
condizente com o que você espera do futuro para o IFRO. Aí eu sou uma pessoa carrancuda, acordei mal-humorada. Aí eu entrei nesse site, o link me mandou pro próximo, e eu falei, eles nunca vão ler o que eu estou escrevendo aqui. Eu estou certa? Não, a gente vai ler tudo. E a gente vai responder tudo. E a gente vai até dizer, não, isso aqui realmente tem a ver, isso aqui não tem a ver por causa disso, disso, disso. Porque assim, a gente tem que ver também a viabilidade da participação. Que a gente sabe, nós temos uma missão institucional. Então, a própria legislação que cria o Instituto Federal, ela define para que serve o Instituto, qual a atuação dele. E eu acredito que assim, a nossa missão institucional parte muito do que o Peter falou, que a gente tem que se aproximar da sociedade, do setor produtivo, a gente tem que conhecer essas demandas e dentro das nossas possibilidades, como nós vamos atender isso. Então, a gente precisa ter essa comunicação muito clara com os nossos públicos estratégicos. Por isso que a gente tem que fazer o uso desses momentos de participação. E essa é uma oportunidade única, porque agora todo mundo vai poder ver o resultado desse processo, o documento final, e justamente dar a sua sugestão, a sua participação, a sua colaboração nesse processo. E aí, a partir desse momento final, eu tenho então o documento final. Todo mundo já deu seus pitacos, todo mundo já foi lido, né? Vão ler tudo certinho e dividir o que será usado ou não. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai fazer essa análise de toda essa participação que vai chegar na consulta pública e vai fazer os ajustes no documento. Porque, de repente, por exemplo, passou algum assunto batido, que a comunidade foi lá, deu a sugestão e quando chegou no documento final, esse assunto não foi contemplado. Então, a gente pode fazer esse ajuste antes de mandar para o CONSUP, que é o Conselho Superior, que vai apreciar esse documento para transformar isso no regulamento da instituição. E a partir de 2018, a gente vai ter um planejamento estratégico até 2022, dizendo o que vai ser feito, como vai ser feito. Atrelado a isso, nós temos justamente esse plano de comunicação, que o Peter bem lembrou, né? Que é justamente a gente vai comunicar ao nosso público quais são as estratégias que nós vamos utilizar para alcançar esses objetivos que a gente planejou. Então, nós temos por trás disso tudo, vamos ter uma campanha aí, o pessoal da Ascom vai estar diretamente com a gente, né? A gente vai ter... A gente vai visitar os campos, divulgando, olha, essa é a nossa nova missão, é a nossa visão do Instituto, esses são os nossos valores que nós queremos, os nossos, nossos projetos. Então, a gente vai ter um trabalho aí de comunicação após a aprovação pelo CONSUP, né? Que é o nosso conselho maior, que aprova os nossos regulamentos. Então, a gente vai ter um trabalho aí árduo, mas prazeroso de comunicar tudo que a gente colocou lá no plano de desenvolvimento. E só acrescentar uma situação que é importante, que como essa parceria com as Taibas nos proporcionou ter um modelo de gestão, então não adianta a gente ter um planejamento muito legal e não conseguir executar. Isso que eu ia perguntar justamente para o Peter. Eu falei, Peter, você que tem experiência nisso, é mais fácil chegar nesse momento que a gente já viu que foi um grande desafio, que é a participação de todos, esse último chamamento das pessoas, ou depois implantar isso, assim, essa sementinha em cada cabecinha? O desafio começa agora. Porque assim, planejar é complexo, não é fácil, mas papel aceita tudo. Então, eu falo, até uma crítica aberta, o Brasil está cheio de boas intenções. Estamos cheios de planos. Em tudo qualquer área, em tudo qualquer setor, estamos cheios de planos. O desafio real é transformar aquilo que foi planejado, a estratégia em ação, e a ação em resultados. Então, transformar o que está escrito em ação, vai. É um esforço e tal, mas a gente consegue colocar o bloco na rua. Vai. Agora, transformar ação em resultados, que é o nosso desafio. Então, uma coisa é escrever um planejamento, terminar o nosso PDI, que é um documento legal, que vai para o MEC, que é abençoado pelo CONSUP, que está aberto para essa consulta pública que o pessoal falou. Mas agora que começa o desafio verdadeiro, de como transformar estratégia em ação e ação em resultados. E aí vem pessoas, porque um plano não vai transformar isso. O que você vê muitas vezes? Você faz um belo plano
coloca a bandeira do estado de Rondônia, coloca uma lista quem participou, lança esse plano, faz um oba-oba, tudo legítimo, bacana. Depois vai para onde? No melhor caso, no estande do reitor, no caso comum, para a gaveta. A gente quer transformar esse plano numa ferramenta de gestão dia a dia. Como o Leonardo falou, tem um processo lá de gestão, o que tem que fazer cada semana, cada dia, como monitorar indicador, como averiguar a meta, o que é meu papel no projeto. Então tem um processo de gestão que vai depender agora muito da equipe de manter essa chama acesa. Porque acender a chama é fácil. Agora, manter ela acesa, manter essa energia, e por isso essa vital importância da comunicação, manter essa chama acesa não é fácil. Por quê? Porque é trabalho, não tem atalho. Ah, agora tem um plano, está resolvido o meu problema. Tá nada. Tá, não tá. Não tá. Tá escrito a solução proposta para esses problemas. Mas estratégia é uma hipótese. Estratégia, o futuro é 18, 22. Então, imaginamos com esses desafios, com essas medições, com essas metas, com esses projetos, vamos atender esses desafios. Mas se não monitorar dia a dia, se não engajar toda a organização nesse desafio, nós não vamos alcançar. Agora eu pergunto a vocês, se nós temos que manter essa chama acesa, como está o nosso combustível, como estão as pessoas envolvidas nesse processo? Qual é o plano de vocês daqui para frente? Até por essa capacitação que eu mencionei, muito importante, eu acho que ela está sendo motivacional, porque a gente está sentindo o engajamento das pessoas que estão ali nas lideranças processo, dos projetos, né? Dizer, não, eu quero que isso aconteça, né? Que isso é o ponto inicial, a pessoa querer que aquilo ali realmente, de fato, aconteça. Então, assim, a gente está trabalhando muito com isso, está todo mundo, lógico que a gente tem preocupação, porque além de todos os trabalhos que a gente já tem, a gente vai ter que, né? Mas a gente está com, assim, uma equipe bem unida, um sempre encorajando o outro, não, a gente vai conseguir, a gente vai, então, assim, a gente acredita que nós vamos ter gás para aguentar até o final. O combustível está tranquilo. Entendi. Tá muito bom. E é interessante também, só acrescentando, que agora a gente tem um modelo de gestão, nós temos indicadores, nós temos metas, e isso já facilita muito, porque direciona o seu trabalho. Você já sabe o que fazer. O que fazer e como acompanhar esse processo até chegar lá onde você quer. E isso ajuda muito. Então, esse processo de consultoria ajudou a gente transformar o nosso instituto. Nos deu base para a gente começar a desenvolver esses projetos e essas ações para poder atingir os objetivos lá em 22. Então, e nós já estabelecemos até um cronograma de como é que vão acontecer essas coisas, né? Todo mundo já colocou nas suas agendas, olha, até tal dia eu tenho que fazer isso, todo mês eu vou ter que fazer isso, toda semana, o que é que... Então, assim, isso daí já está já está incorporando a nossa rotina de trabalho. Projeto, de objetivo, é um negócio científico. É uma coisa bem organizada. É uma gestão profissional agora. E, Peter, já estamos ali no plano de desenvolvimento institucional, já tem até uma capinha, tudo bonitinho. Já aprovada, inclusive. Vai no ar desse jeito. Essa é a capa formal aprovada no nosso PDI. Né? E o pessoal falou uma coisa interessante, estratégia. Planejamento estratégico tem muito a ver com disciplina. É fazer diariamente, acompanhar. É ter um processo, você está vendo esse processo aqui no slide, com os tequinhos? Esse é o processo da elaboração do PDI. Então, cada etapa tem que ser concluída, cada etapa precisa de envolvimento, cada etapa é uma coisa a fazer e tem que ter disciplina. Então, assim, essa mistura entre técnica, disciplina e motivação que a gente está conseguindo transferir para o IFRO é fundamental para que a coisa aconteça. A gente não tem uma lei 8666 para compras. A gente não tem cheio de regras, cheio de leis, cheio de processos para fazer certas coisas. Planejamento é mais uma dessas. Tem que ter um processo claro que é feito no dia a dia para que isso realmente se cumpra. E precisa de pessoas envolvidas, dedicadas, para que possam cumprir cada etapa desse processo. Então, inserir esse processo de gestão no IFRO, aculturar essa mudança, como a gente fala, é fundamental.
e um dia vai entrar no piloto automático. Todo mundo vai saber, hoje é dia de olhar os indicadores, hoje é dia de apurar as metas, hoje é dia de pegar um status dos projetos, daqui a uma semana é uma reunião operacional, daqui a um mês é uma reunião estratégica, daqui a 2 meses é isso. Então, a gente precisa aculturar essa mudança e mais uma vez, a gestão estratégica, principalmente para organizações públicas, e principalmente para o IFRO, nesse estado localizado aqui no nosso Brasil, é fundamental para fazer a diferença, para fazer mais e melhor, que a nossa sociedade merece, que esse estado precisa e que o IFRO vai fazer. E na hora de... a gente estava falando de pessoas, né? Todas as pessoas são capazes, assim, dessa... Agora uma pergunta minha mesmo, assim, do campus aqui do Zona Norte, Karina perguntando, mas nós temos uma equipe ali e tal, servidores e tudo mais. Todos são capazes, assim, faz estímulo próprio? Não, eu quero fazer parte disso e aí a partir de um treinamento essa pessoa se capacita? Algo nesse sentido? Todos são capazes, mas existe uma estatística, uma pesquisa que diz o seguinte: 10% das pessoas aderem imediatamente à mudança. Então, de todas as pessoas do campus aqui, 10% vão falar, puxa, esse é novo, eu quero isso, eu quero fazer parte disso. 70% vão atrás desses 10%, vendo que traz resultados, vendo que traz benefício, vendo que é melhor. Vamos ver se dá certo. É o efeito manada. Os 10% vão para frente. São aqueles que querem mudar, que querem fazer, que são os interessados, que sempre se destacam. A manada vai atrás, fatalmente. E tem um restinho que é um pouquinho mais complicado de convencer. Capazes todos são. É uma questão de fazer mais e fazer melhor. E aí de capacitar, de explicar do porquê. Muitas vezes eu acho no Brasil hoje falta valores para o servidor público. Falta de aperceber que o servidor serve ao seu país. Ele jurou de servir ao seu país. Ele jurou de contribuir com esse país maravilhoso. Eu sou alemão apaixonado pelo Brasil. Apaixonado pelo Norte. Já andei tudo qualquer coisa aqui. Tudo qualquer coisa. E é encantador. Então o servidor precisa entender essa sua nobre, única, vital função de dia a dia fazer melhor para esse estado através da sua função. O planejamento, a técnica, a capacitação ajuda a fortalecer essas competências. E cada servidor do IFRO deve se orgulhar de fazer parte dessa organização. Deve se orgulhar de ter agora um processo estruturado, uma proposta de mudança, uma nova forma de fazer as coisas e ser uma pessoa, um elo de transformar de fato a vida das pessoas. Nós vimos no início uma menininha nesse vídeo institucional, eu vejo isso em cada campus que eu rodo. Só no Maranhão nós temos 29 campi. Eu rodei Acre completo, eu rodei Rio de Janeiro, enfim. Em cada campus eu vejo pessoas chorando, são pais ou são alunos, ou são pais que foram alunos e os filhos que são alunos agora, que falam da vital importância do Instituto na vida deles. Então, cada servidor do IFRO deve se orgulhar de fazer parte dessa transformação e agora a gente estruturou de como maximizar que essa mudança acontece. E a estratégia é isso. Hoje estamos aqui, amanhã queremos estar lá. E nós descrevemos o como. Temos uma super equipe aqui pronta para fazer isso. Então, todos são capazes. É só se aperceber da função nobre e da função maravilhosa que temos aqui no IFRO para transformar a realidade desse país. E quando o Peter fala, estamos aqui, amanhã queremos estar lá. Esse estar lá para o Instituto Federal é qual? O que move, assim? Bom, a nossa visão de futuro é justamente ser uma instituição reconhecida pela sociedade de Rondônia, pela excelência no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação tecnológica, nesse relacionamento com o setor produtivo. Então, justamente, a gente quer fazer parte, interagir e ser excelência no que faz.
Então, acho que traduz um pouco o IFRO que a gente quer construir até 2022. E dá um friozinho na barriga, assim, esse processo de mudança? Dá, porque assim, as metas são audaciosas, né? A gente sabe que teremos muitos desafios pela frente, muito trabalho, né? Mas eu acho que é esse desafio que nos dá o gás que a gente precisa, exatamente. Não, eu quero chegar lá, eu quero, né? Eu quero que isso aconteça. Então, eu acho que esse desafio é que faz a gente ganhar a força para a gente chegar lá. Olha só, o Moisés de Ariquemes acompanhando a gente. Muito obrigada, inclusive, a todos que estão mandando aí os questionamentos, as sugestões. Pode ficar à vontade, tá bom? A gente ainda tem alguns minutinhos pela frente. A pergunta é para o Leonardo. Quando se finaliza as atividades da consultoria, qual o resultado final esperado pelo Instituto? Bom, justamente é dar início a esse trabalho que é muito importante, porque o que a gente conseguiu obter foi muito conhecimento, muita tecnologia, estratégia para a gente trabalhar, e agora é arregaçar as mangas e começar a desenvolver os projetos e ações para atingir essa visão de futuro maravilhosa, né? De ser essa instituição reconhecida pela sua excelência. Mas para chegar lá tem muito trabalho. Muito trabalho. Não é pouco, não. Não. Mas a gente quer fazer. Isso que é o legal. Porque, assim, não é aquela coisa, é difícil, tá, mas a gente fica aqui esperando milagre. Não, a gente sabe o que fazer, como fazer e tem que correr atrás. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário, se permite. Todo mundo fala hoje da restrição orçamentária, da dificuldade. E os institutos precisam começar a pensar um pouco diferenciado. Como captar recurso extra-orçamentário. Captar na Comunidade Europeia, captar no Banco Mundial, captar no Fundo Monetário. E esse é um dos nossos indicadores, né? Exatamente. Porque, como eu vou esperar cair do céu? Não vai cair do céu. O orçamento vai ser esse e vai apertar. Porque a nossa máquina pública é uma coisa estrondosa. Todo mundo sabe disso, acompanha todas as manhãs dos jornais, manhãs, tardes e noites. Então, como o Instituto possa criar soluções alternativas para se tornar excelência, inclusive captando fora do orçamento, que tem inúmeras possibilidades. Então, é trabalhoso, necessita desse comprometimento forte, mas vai se transformar de fato numa referência, tanto nacional como internacional. E essas metas motivadoras, esses projetos transformadores que movem esse espírito, essa energia, esse gás, essa motivação para fazer o diferente. Para dizer, puxa, nós fizemos parte de um projeto tão maravilhoso que transformou a realidade do meu estado. E eu fiz parte disso. Então, assim, deixar o legado do IFRO, deixar o legado dessa gestão e deixar o meu legado, como eu contribuir para isso. Isso é uma coisa extraordinária. E Peter, aproveitando até que a gente está aqui com as lideranças, né, que é um momento também importante para a comunidade que está do Instituto, que é muito importante também que participe, existe a responsabilidade dessas cabecinhas líderes de não pegar esse plano e sair como uma metralhadora tentando mudar tudo de um dia para o outro, né? Assim, é um momento de muita responsabilidade. Estratégia é foco, né? Porque nós temos inúmeros desafios, né? Nós temos 1 milhão de desafios, mas a gente não tem perna, nem braço, nem pessoas, nem tecnologia, nem infraestrutura, nem dinheiro para fazer 1 milhão de coisas. Então nós escolhemos até 2022 qual é a prioridade do IFRO. Nós entendemos onde estamos e como estamos, nós chamamos isso de análise estratégica. À luz dessa análise, à luz das entrevistas, à luz do questionário que mais de 800 pessoas participaram, à luz dos fóruns em todos os campi, nós sabemos onde estamos e como estamos. Então escolhemos poucos e bons desafios exequíveis que somos capazes de enfrentar até 2022 e vamos focar a atividade nessa. Isso não faz parte, não vai acontecer. Porque estratégia é foco. Se tudo é estratégico, nada é estratégico. Então, nada de metralhadora. Vamos guardar a metralhadora. Vamos olhar para o nosso mapa estratégico, que é o mapa onde tem objetivos estratégicos em relação de causa e efeito. E vamos focar nesses objetivos durante esse período. Chegou mais uma pergunta, a gente acabou de tocar também nesse assunto, mas acho importante a gente responder já aqui nesse sentido. Olha lá, o Varley do campus de Ariquemes.
Sabemos que o país passa por um momento de crise, de instabilidade política e descrédito por parte da população para com os políticos. Isso reflete economicamente no crescimento e geração de renda e, consequentemente, arrecadação do governo. Sabe-se que a realização das ações das instituições públicas depende principalmente de recursos financeiros e humanos que são disponibilizados de acordo com as políticas de governo e arrecadação. Como o PDI irá tratar essa incerteza e garantir uma execução mínima dos objetivos estratégicos previstos, mesmo não tendo orçamento e pessoas suficientes para isso? Então, eu gostaria de discordar um pouco do nosso... Como é o nome dele? Varley. Querido Varley. Varley, desculpa. Querido Varley. Nós, obviamente, temos nosso orçamento, temos a arrecadação. Eu trabalhei durante 3 anos na Receita Federal, fiz todo mundo de legislação da Receita Federal, eu entendo um pouco de arrecadação. Mas é exatamente isso que eu acabei de falar. Nós não vamos esperar a arrecadação mudar. Nós não vamos esperar o político me dar melhores condições. Nós vamos criar as nossas próprias condições. Então, como o Fabíola bem mencionou, nós temos um objetivo, uma meta, um indicador de captar recursos extra-orçamentários. E por que não? Os recursos estão aí. Aliás, o que falta no Brasil não é dinheiro. São projetos bem feitos e a gestão desses projetos com foco em resultado. Exatamente essa capacidade que queremos instalar através desse PDI. De ter a clareza do que queremos, independente do governo. É claro que precisamos necessitamos do governo. É claro que dependemos da política pública. É claro que temos um MEC que controla e fiscaliza. Mas, além de sentar e esperar, puxa, não tem recurso, então não vou fazer. Não. Eu vou buscar recurso extra-orçamentário. E uma coisa interessante, eu não sei se Varley acompanhou, mas o nosso cenário econômico está mudando. Está mudando pouco, é verdade. Mas está mudando. Os indicadores desse mês já mostram uma melhoria, independente do desastre político, que não é pouco. Mas independente desse desastre, a nossa economia está reagindo porque não dá para a gente esperar os políticos nossos se entenderam e trazeram a solução para essa situação desafiadora. Então, as empresas estão reagindo, o comércio está reagindo, o brasileiro já demonstrou mais confiança, aumentou o comércio, aumentou os gastos de novo. Significa, se eu gasto mais, que eu confio que será melhor. Não vou parar de segurar o que eu tenho, que é insegurança, que gera essa falta de arrecadação. Há um estado de confiança de gastar mais, assim vai aumentar a arrecadação, tudo vai reagir. Mas a gente não tem o luxo de esperar a política arrumar esse país. Então nós, como IFRO, eu me incluo nesse desafio, nós precisamos buscar outros mecanismos. A gente não vai esperar o governo nos dar o que nós precisamos em termos de orçamento. Nós vamos correr atrás. Tem inúmeros fundos, inclusive fundo perdido, que podemos buscar e executar dentro da nossa atribuição legal, dentro da nossa proposta estratégica e fazer a diferença mesmo sem esperar. Então, Varley, quero encorajar você e o campus de nós fazermos a diferença sem esperar que caia do céu, sem esperar a política. Nós vamos fazer a diferença e nós vamos correr atrás. Eu entendo a preocupação do Varley, ele é diretor de planejamento e administração do campus Ariquemes, né? E a preocupação dos diretores é esse, eu quero orçamento para executar. Mas eu acho que esse planejamento, ele está justamente mudando essa nossa concepção de que os recursos vão estar ali, né? Acabou a época das vacas gordas, nós temos que nos concentrar de que nós temos sim que fazer, não vamos parar por conta disso e vai ser esse o diferencial, porque, Varley, a gente agora vai ter que sair de trás daquela nossa cadeirinha e vamos atrás de recursos, ajudar os nossos diretores a buscar essas parcerias. Nós temos aí inúmeras instituições que fomentam pesquisa, projetos de ensino, então a gente tem que sair em busca dessas parcerias, a extensão ajuda muito nessa questão de captar recursos externos para a gente executar os nossos projetos e esse é o desafio do nosso PDI, para que a gente queira que aquilo aconteça, nós vamos ter que nos mobilizar.
sairmos das nossas cadeiras, das nossas salas com ar-condicionados e a comunidade em busca da sociedade desses parceiros para que a gente possa executar. Então, a gente vai ter, sim, problemas, talvez pessoal a gente não vai contratar o tanto quanto se contratou há alguns anos até agora. O recurso, a gente já tem esse cenário aí de cada ano está diminuindo consideravelmente, não é pouca coisa, né? O Berlando bem relatou aí a diferença do nosso orçamento já para 2018, mas é isso que vai nos motivar a buscar outras alternativas para que a gente possa fazer a nossa instituição crescer. A gente não pode desanimar porque o governo não está tendo condições, né? E por conta desse cenário político, a gente não pode se abater com isso aí. Vamos fazendo a nossa parte, né? Isso, Com certeza. vamos fazer a diferença. Eu acho que essa visão da própria Rede Federal de Educação é justamente essa, da gente sair da zona de conforto, da gente se aproximar do setor produtivo, a gente entender qual é a demanda da sociedade, do setor empresarial, do setor industrial e levar o nosso conhecimento e a nossa tecnologia para poder mudar essa realidade. Então, a gente tem que parar com esse papel assim de esperar as coisas acontecer e ser o protagonista dessa mudança, ser o protagonista de construir essa instituição que a gente quer no futuro. Não vai ser fácil. A gente vai ter que trabalhar muito, a gente vai ter que gastar muita sala de sapato para correr atrás dessas parcerias, de incrementar o nosso orçamento. Mas é o nosso desejo de transformar e de melhorar essa realidade. Então vamos ter que ser a mudança que a gente quer para o futuro. Legal. Deixa eu só contar uma experiência rapidamente. Eu fiz isso no Maranhão e São Luís. Além dos fóruns de gestão, nos campi, fizemos um fórum para empresários. Convidamos 200 empresários, comércio, federação, associação, papapá, todo mundo. Alugamos um espaço no hotel e vieram 300. E nós pedimos, traga a sua demanda. Eu pensei, vai trazer uma folhinha ou outra. Nós recebemos uma pilha de demandas. 70% a 80% cursos, 20% soluções. Então, demanda tem. Eu aposto com vocês que isso se repete aqui. Se a gente fizer um fórum para empresários, com as demandas perante o IFRO, eu aposto com vocês que se repete aqui. Então, demanda tem. Falta nós nos prepararmos de como atender dentro das nossas atribuições legais, constitucionais, dentro do nosso pensamento, como atender essas demandas. Né? Mas demanda tem demais. O Instituto precisa começar a abraçar essa demanda e fazer essa interação de fato, para se tornar mais conhecido, para se tornar referência, exemplo de transferência, tanto de conhecimento como de tecnologia. Por isso estou falando, o meu sonho é ter o Instituto IFRO como uma plataforma de transferência de conhecimento e tecnologia. Muito legal. E a gente, nossa maior audiência de todos os tempos, Ariquemes, mandando mais uma pergunta para a gente. Manuel agora pergunta para o Peter. Qual a importância da área cultural do Instituto para o auxílio do desenvolvimento local? Fundamental. Fundamental. Eu diria que todas as áreas, esporte, lazer, cultura, social e interação com a empresa, uma não existe sem a outra. Você não desenvolve um ser humano na sua plenitude sem cultura. Isso não existe. Então, eu diria todas as áreas são vitais, inclusive a cultural, né? Então, quando a gente prepara um instituto para o próximo passo, para o próximo desafio, todas as áreas são vitais e todas são integradas. Porque você não forma um ser humano, você não trabalha as competências do ser humano sem o lado social, o lado cultural, o lado espiritual, o lado mental que fazemos através da nossa educação. Então, você precisa ter pessoas formadas integralmente e a cultura tem um papel fundamental nisso, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E você falou do esporte, a gente também pode parabenizar, né, os alunos do IFRO que voltaram ontem, chegaram de lá, chegaram com recorde, muitas medalhas. Recorde, foi muito legal. Tênis de mesa, xadrez, fantástico. No atletismo tanto de pista quanto de salto. Inclusive com revelações, né? Os meninos do revezamento bateram recorde do GIFEM, agora vão para a etapa nacional cheio de moral, boa
sorte para eles lá, Verdade, né? boa sorte nossos atletas, né? Todo Já estão mundo revolucionando. Muito legal. E essa parte também tá aí, né? Você falou assim, a gente vai ver os assuntos, as demandas, esses assuntos que as pessoas ainda podem sugerir, abrange todo o Instituto. Todos os assuntos. A gente não está falando só de orçamento aqui. Não, né? orçamento é só uma pequena parte de todo esse Uma universo. partezinha bem difícil, complicada. Justamente, a gente pode falar também, por exemplo, do campus Guajará-Mirim, que é uma situação muito atípica, porque estamos fazendo a pesquisa lá de demanda daquela região de fronteira. Então, quando eu penso campus Guajará-Mirim, não estou pensando só Guajará-Mirim. Eu penso Nova Mamoré, eu penso lá do Boliviano, né, Guaiará-Mirim, Ribeira Alta, um contexto assim de internacionalização da educação profissional. Então, como é que essa educação vai transformar essa realidade fronteiriça, né? Então, como é que a gente se aproxima daquela comunidade que é extremamente carente? Então, a gente conversando lá na pesquisa, nós conversamos com o pessoal da Bolívia, então eles ficaram assim impressionados que eles veem o nosso instituto como uma oportunidade de transformação de vida. E esse que é o nosso papel mesmo, é de transformar a sociedade, a região, através da educação, do conhecimento, da tecnologia. Então, essa é a nossa missão e a gente tem que correr atrás disso, de cada vez mais se consolidar como esse principal agente transformador da sociedade. E, Fabiola, é legal também, né, a participação desse polo, já que a gente está falando de Guajará, que é o binacional. Eles também têm curiosidade sobre isso, de participar? Sim, e eles participaram muito bem no fórum de gestão que a gente teve lá, foi uma participação muito bacana. Tivemos, inclusive, representantes da Bolívia, né, do Guaiará-Mirim, que é o município vizinho, participando disso. E eles veem o Instituto como uma forma deles melhorarem o desenvolvimento regional deles também, né? Inclusive, a gente já tem parcerias com a Universidade de Beni, né? E em que a gente está desenvolvendo alguns projetos que estão fazendo com que os professores atuem nas pesquisas, né, de desenvolvimento da castanha, produção sustentável, para que eles possam desenvolver. Então, assim, a gente, né, tá rompendo a fronteira, né, do Brasil, e aí até através do campus Guajará, a gente também está ajudando nossos irmãos bolivianos, né, principalmente daquela região de fronteira ali com Guajará. E esse contato é importante, né? Com certeza. Muito com certeza. legal. Então, acho que hoje se fala muito em atribuição institucional, em o que temos que fazer, que está na lei, mas eu acho que o papel do Instituto é mudar a vida das pessoas. A proposta mais profunda é mudar a vida das pessoas, através do ensino, através da extensão, da pesquisa, do esporte, da cultura. Então, eu sei muitos exemplos que meninos que fazem parte de uma atividade esportiva, atividade cultural, que são formados, muda a vida dessas pessoas. Muda. Essas pessoas não teriam acesso a esse nível de educação, a atividades esportivas, culturais, sociais, etc. E como a Fabiola falou, isso vai atravessar fronteiras. Porque a necessidade é de desenvolver essas regiões. E o IFRO tem esse papel de transformar a realidade do seu local e transformar a vida das pessoas. E esse papel também já começa na oferta dos cursos, né? Antes de ofertar, hoje tá sol, vamos ofertar um curso de TI, de informática. Não, existe toda uma pesquisa e um planejamento já para início de oferta. Essa pesquisa que o Leonardo está falando, que é a pesquisa do Observatório do IFRO, né, que a gente começou por Guajará, já estamos atuando em Jaru. Nosso objetivo é alcançar todos os municípios onde o Instituto atua, é justamente pesquisando isso, conhecendo a região, para saber o que podemos fazer para ajudar. Porque cada região tem alguma situação que é mais forte que a outra, embora nós estamos na região amazônica, que as características são muito semelhantes, mas cada município tem a sua especificidade, né? Então, em algumas regiões nós temos mais a questão do desenvolvimento sustentável, hoje outros é mais a produção de alimentos, outro é mais... Então, cada região, essa pesquisa, ela está nos mapeando, e o PDI está mostrando isso, porque os cursos que lá aparecem, muitos já são
informações que estão vindo dessas pesquisas que estão acontecendo para que a gente possa. E às vezes não é só um curso de graduação, um curso técnico, através de um curso FIC, um curso que dura poucos meses ou de uma semana. Nós temos aí alguns programas de empoderamento da mulher, quer dizer, isso daí é importantíssimo, porque a gente está mudando a cabeça de uma sociedade, né, em que a mulher sempre foi para ficar em casa, para cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos. Não, a gente está dando ali ferramentas para que ela seja uma empreendedora, para que ela possa, mesmo em casa, né, ela possa tocar seu negócio, tenha a sua fonte de renda, possa contribuir com a economia de um país. Então, eu acho que esse é o papel do Instituto Federal, eu acho que é isso que a gente tem, e o PDI está muito voltado nisso, para que a gente oferte cursos, né, que estejam alinhados com o perfil socioeconômico das regiões onde nós estamos atuando. E mudar justamente as pessoas, mudar a realidade daquela comunidade onde o IFRO está atuando. Uhum. Muito legal. Esses dias até, aqui mesmo no Campus Zona Norte, a hora que a gente sai para o lanche, a gente tem contato com os alunos, e aí eu vi que uma estava contando uma história, e eu vi um monte de adolescente em volta, eu falei, vou saber qual é o babado, né? Que jornalista tem esse negócio de querer saber. E aí eu fui e ela estava felicíssima por causa de um estágio, e aí ela me disse, e me chamou muita atenção, que foi bem assim, quando eu entrei aqui eu queria só aquele diploma com o carimbinho do IFRO, assinatura e tal, tranquilo, mas não, eles ajudam até a gente entrar no mercado de trabalho. E eu acho que esse reconhecimento deixa todo mundo feliz, assim, porque é uma das propostas, né? Justamente, esse reconhecimento ajuda a gente a conectar com esse público, né? Da gente entender, nossa, eu queria só um certificado, mas isso já transformou a vida dela, já ampliou a perspectiva de futuro. Eu acho que esse que é o nosso papel mesmo, de ser esse agente de transformação da sociedade. E isso atinge a família, de fato. E a visão, na verdade, hoje, como você mede, eu falo muito medição, né? Como você mede o êxito de um instituto. Aí eu emiti 1000 diplomas. E daí? Isso é bom ou é ruim? Podia fazer mais ou menos. Qual é o grau de empregabilidade que eu dou às pessoas? Porque hoje eu tenho um diploma, é bom, é bacana. Talvez é a proposta primeira das pessoas ao ingressarem. Na verdade, não é nem luxo mais, né? É obrigação. Obrigação. Tem que ter. Mas o quanto eu sou preparado de me inserir no mercado. Então, é muito mais que só um diploma. Por isso, a atividade esportiva, cultural, social, interação com empresas. Por exemplo, durante a minha formação técnica, tecnológica, durante minha graduação, pós-graduação, eu tenho acesso a fazer estágios em empresas regionais. O IFRO consegue me inserir já no curso em projetos como essas empresas. Eu consigo realmente me inserir nesse mercado. E mais ainda, na região norte, que a gente percebe muito, nordeste e norte, eu preciso de pessoas para fixar aqui na região. Porque muita gente, eu fiz a Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém. E muitas pessoas usam a graduação gratuita, ensino e qualidade, se formam e vão embora. Então, o custo é de Santarém, as pessoas vão embora. Então, como o IFRO, como nós podemos formar pessoas que tenham empregabilidade como a vocação nossa regional para ajudar a nossa região a crescer. Exato. Então, é um desafio muito maior, é muito maior. E eu trago essa situação para a nossa realidade, que é assim, quando tem um concurso público, por exemplo, que as pessoas estudam, fazem cursinho, elas ficam indignadas porque vem pessoas de fora pegar as nossas vagas. Karina, como é que é isso? Eu vou fazer? Ah, mas vem gente lá que tem uma educação melhor que aqui, mas tipo, tá viajando. Verdade, né? Verdade. Mas por verdade. Nós temos que ter pessoas prontas para atuar nesse mercado e fortalecer nossa região. E sem medinho, né, dos outros, por favor, gente. A gente falou de Guajará, eles tocaram o coração, mandaram uma pergunta pra gente. É para o Leonardo ou para a Fabiola? É o Jean Batista de Lima, do campus Guajará-Mirim. Ele pergunta, falando em capacitação de recursos externos, o PDI prevê algo relacionado ao assunto de estratégias para o período de 2018 a 2022 no âmbito do IFRO? Sim, prevê isso. Isso, inclusive, é o objetivo do nosso PDI. A gente tem indicadores para isso, a gente tem 2 projetos
2 projetos estratégicos. Olha que equipe alinhada, né, gente? Show de bola, né, chefia? Nós estamos assim, Vamos combinar o afinados negócio, no PDI. Peter, Nós porque somos Especialistas em Tá gosto de PDI. ver, né? Então temos 2 projetos estratégicos direcionados justamente para essa questão de captação de recurso extra-orçamentário. Mas é aquela situação, hoje a gente precisa transformar algumas situações para criar uma base para a gente implementar essas mudanças na instituição. Então é muito trabalho que está vindo. Ok. Fabíola? Mas eu acho que o Leonardo falou isso mesmo. Está sim, o nosso PDI, a gente focou nisso daí, porque a gente justamente quando a gente estava fazendo a estratégia, a gente viu, sim, mas da onde nós vamos conseguir recurso para tudo isso, né? Muito projeto bacana, e justamente veio a ideia, não, então vamos ter um projeto, né, que na verdade foram 2, né, que vai focar justo nisso. Vamos buscar, como é que nós vamos buscar parcerias, e a gente tem um indicador, tem uma meta, quando que nós queremos chegar de participação, ou seja, um percentual do nosso orçamento a cada ano vai crescendo um pouquinho, com o quê? Com recurso extra-orçamentário. Então nós vamos ter a nossa fonte orçamentária do governo, mas a cada ano a gente vai incrementar novos projetos, novas ações a partir dessas parcerias que vão surgir, que os nossos gestores já vão arregaçar as mangas para correr atrás disso aí. E neste momento o Peter está orgulhoso de ser consultor dessa equipe alinhada. Tô amando. Né? Deu certo, né, o nosso trabalho? mestre, né, está sabendo passar bem. Melhor, né? Os Pra melhores. você ter uma ideia, a minha fundação recebeu uma vez recurso público. 30 milhões de marcos em 1972. Nunca mais pedimos recurso público. Então, nossa postura é muito diferenciada. Eu não preciso baixar a cabeça para ninguém. E essa questão de buscar recurso fora, em conversa com o MEC, nós temos apenas, acho que, 13 fundações. E só através de uma fundação você consegue captar recurso extra-orçamentário. Então, a gente está pensando até um programa como fortalecer as fundações dos institutos e dar treinamentos específicos como captar recurso extra-orçamentário. E diante de tantas perguntas, a gente vê que isso é uma novidade. É uma novidade, com certeza. É uma tendência, né? Assim, tá todo mundo sempre naquela, não, sempre teve orçamento, a gente sempre tudo a gente executou com orçamento, tal. Então, e agora é uma mudança. É sair da zona de conforto. Sair da zona de esforço total. Isso, exatamente. O que aconteceu, e é por isso que me preocupa, né? Quando se criou a rede federal, tinha muito recurso. E a dificuldade era como gastar recurso. Isso. Então, nos últimos 8 anos, as instituições aprenderam como gastar tanto recurso. Hoje não tem mais recurso. Então, o foco é a gestão. Gestão, você tem um hospital público, né, bom, é um hospital ruim. Qual a diferença? Os médicos são formados na mesma universidade. A estrutura física, o prédio, as máquinas, as técnicas são iguais. Um hospital tem gestão, outro não. Você escuta nas notícias na televisão, há uma escola pública de excelência, uma outra ruim. A diferença é gestão. Então, quem vai transformar o IFRO é a gestão, que é a essência do nosso PDI, do nosso planejamento estratégico. Peter, você viu que a equipe, ó. Eu tô assim, show. Feliz. Não, aquele discurso aí não deu tempo, gente. Não deu tempo de combinar a resposta. Eu não mostrei pra ninguém. É de verdade. Peter, muito obrigada por ter vindo. É um prazerzaço te receber aqui, né? A gente está no campus Porto Velho, Zona Norte, no nosso estúdio de transmissão. Vocês receberam esse sinal ao vivo aí para todos os campi, todos os polos, receberam também pela internet. Muito obrigada pela participação de todos. Ariquemes, um beijo especial, super participou, Jaru, Guajará Mirim. E foi muito importante você ter vindo aqui para a gente mostrar direitinho o que está acontecendo pelos bastidores, que está todo mundo trabalhando. Legal. Né? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. E aí depois tem aquele golinho lá do Como certeza. Rio Madeira. Do Rio Madeira, para que ele volte sempre. Uma questão, nossa, que saudade de lá, vou lá visitar o IFRO também. É isso aí. Tá, Leonardo, obrigada por ter vindo, muito simpático. Muito obrigado. Né? Muito preparado, parabéns pela iniciativa, pela dedicação também. E Fabíola,
você faz o fechamento para a gente hoje, assim, para dizer essa importância, esse momento e essa última chamada para o pessoal. Isso, eu só tenho a agradecer, né, e eu agradeço principalmente aos nossos colegas diretores que se mobilizaram para estar aqui, mas ao mesmo tempo deixaram o pessoal no campus, todo mundo ligado aí na nossa transmissão. Muito obrigado a eles e faço mais um chamado para todos participarem da nossa consulta pública. Participe, contribua, colabore. Leiam se às vezes não quer contribuir, mas leia para conhecer, para se inteirar dos nossos objetivos, das nossas metas. E agradecer a toda a equipe, a Stimers, que tem nos ajudado muito. Eu acho que a gente não teria tanto fôlego para conduzir os trabalhos se não fosse o trabalho da consultoria por trás, nos ajudando ali, sempre nos dando força, e acho que esse resultado vai aparecer no nosso PDI e principalmente nas ações que serão realizadas a partir de 2018. Maravilha, a gente deseja então sucesso ao evento que está acontecendo também, né, o segundo Connect, sucesso no lançamento, na aceitação, né, dessa consulta pública do PDI. Obrigada principalmente a você que reservou esse tempinho para acompanhar a nossa transmissão e ficar aqui junto com a gente. Esse foi mais um talk show aqui do Instituto Federal de Rondônia. Estamos ansiosos para o próximo. Provavelmente a Fabíola estará aqui, que ela faz todos aqui. Eu faço presença fixa já, né? Ela é sócia aqui já do nosso estúdio de gravação. Bom dia para vocês e aproveitem e façam parte aí dessa consulta pública. Fique por dentro de tudo que acontece, porque todo mundo faz parte dessa história. Isso, né? Até a próxima. Obrigada, tchau, Karina. Tchau. Tchau. Muito legal.